E aí, muita gente indo à missa, padre, nessa quaresma? Olha, tá interessante. Eu falei que esse final de semana, terminado aí os mutirões e confissões, eu percebi uma crescente boa de participação, de pessoas vivendo, celebrando a Eucaristia. Acho que isso é um bom sinal. É esse aquecimento que a gente tem sempre que tem essa época da Páscoa, é um retorno natural, né? Tomara que perseverem. O que continua, eu percebo muito, as pessoas fazendo ainda, eu não sei se é jejum que chama, padre, ficar os 40 dias sem beber, sem chocolate, tem gente que faz umas coisas assim, que seria, né, a quaresma é tempo de jejum, de penitência, mas com um objetivo, que é levar a uma proposta de conversão. Então, a penitência verdadeira é aquela que eu faço pensando em mudar um vício, em tirar da minha vida alguma coisa que me atrapalha na minha vivência de fé. Não é só fazer por fazer. Né? Agora, para muita gente, virou um hobby qualquer. Eu vou passar 40 dias sem comer chocolate, sem beber refrigerante. Isso não converte ninguém, isso não muda nada, né? Então, o que o pessoal precisa entender, penitência verdadeira é aquela que me leva a uma conversão, a uma mudança de atitude. Se eu fizer a penitência e as minhas atitudes continuarem as mesmas, não muda nada. Aí tem gente fazendo a penitência, além de se abster de algumas coisas que gosta, acordando às 4 horas da manhã para assistir o Frei Gilson nas redes sociais. Bom, vamos falar coisa séria. Não, eu não tenho nada contra, só tô comentando que eu já vi pessoas que estão acordando sempre 4 horas para acompanhar as lives, né? Mas enfim, padre, com você. Tá, se isso servir para ela criar consciência, mudar de vida e criar situações, tudo bem. Agora levantar 4 horas, 5 horas, 2 horas, 1 hora para rezar e depois voltar a dormir e a vida continuar exatamente do mesmo jeito, meu irmão. Vai pro inferno com texto, com Frei Gilson, com tudo. Muito bem. É a realidade, você tem que falar, porque eu acho que, porque eu levantei, eu fiz o sacrifício, eu tô... Não, tenha paciência. Você tem que ter uma conversão e uma mudança de vida. Se não houver conversão e mudança de vida, de nada vale. Fazer de conta, né? Infelizmente, né? E nós estamos num mundo muito do faz de conta, que é o que eu iria falar hoje, né? No sentido de ver as grandes narrativas que vão sendo construídas na sociedade, no mundo que nós estamos vivendo, e você vê, enquanto isso, o mundo pegando fogo. Né? O noticiário econômico de hoje está exatamente esdrúxulo. Bolsas e valores do mundo inteiro caindo na faixa de 10%, 12%. Nossa. Né? Tudo por causa das medidas do Trump, que é taxar os produtos que estão entrando e estão destruindo a indústria americana. Então, quando você vê uma situação dessa, você fala, meu Deus do céu, onde que nós estamos parando, né? E o mundo está... Agora, quero ver a hora que abrir os mercados financeiros, porque daí agora é que a gente vai ver a reação. Ouro e prata já subiram exageradamente, o dólar e euro a gente ainda não tem o patamar de como vai ser, Bolsa de Nova York foi suspensa, a abertura, na Nasdaq fechou, durante o pregão por causa de uma série de coisas. Então você tem um monte de pepino vindo por aí na economia. Principalmente o pepino quando bolsa e dólar caem, né? Os dois, porque eles vivem numa sintonia, né? Normalmente quando cai um sobe o outro, exato, né? Agora, desta vez subiu o ouro bastante, o dólar ainda não sei, a hora que eu saí de casa ainda não tinha aberto os mercados de dólar e euro, mas as bolsas de valores todas despencando. Então, o que a gente fica preocupado é que nós estamos passando por um período onde, aqui no Brasil, você vê inúmeras narrativas, né? Você vê os órgãos oficiais dizendo que ontem tinha 8 mil pessoas na Avenida Paulista, no ato pró-Bolsonaro, e você vê as imagens de drone feito igual aquelas que falavam que tinha 1,5 milhão há tempos atrás. Você vê, fala que tem 14 mil e mostra a imagem que não corresponde. Mostra uma pesquisa feita que a aprovação do governo está caindo substancialmente, mas você faz a pesquisa eleitoral para o ano que vem, se ele for candidato ele vai ser reeleito, quer dizer, com 30% de aprovação ainda vai ser reeleito. Quer dizer, é um negócio assim que se a gente não estiver atento, você vai falar o que é verdadeiro. E nós precisamos começar a olhar um pouco mais a realidade que está aí.
né? Porque senão a gente vai ficar à mercê, mais uma vez, daquilo que se manipula, daquilo que se faz. Não estou defendendo esse ou aquele, mas como que fica? Quer dizer, com esse quadro todo, com essa situação toda que está aí, né? Quem é que olha para o seu bolso, olha para o seu salário, olha para suas contas? Poder de compra. Né? Não adianta a televisão dizer que está melhor, não adianta o outro dizer a economia está sustentada. Quando a gente olha para a nossa vida do dia a dia e está vendo isso. Você vai no supermercado fazer uma compra mínima, você gasta R$200, R$150. E o salário continua na mesma tônica, na mesma lógica. Entende? Quer dizer, é o tipo de situação que a gente começa a olhar e vai falar, bom, onde nós vamos chegar? E você não vê uma proposta de organização, de administração em função de um projeto, de uma proposta. O que acontece é simplesmente fazer um projeto para se popularizar. E aí não resolve. E aí a gente vai estar vivendo. Então, nós precisamos ter uma proposta de olhar um pouquinho mais e ter um pouco mais de critério. Quando eu estudava, muita gente dizia, a nossa educação está levando para um nível que já nós vamos perder a referência, porque o pessoal não sabe ler, não sabe interpretar, não sabe nada. Hoje nós estamos vendo essa consequência na pele, porque o pessoal não consegue entender isso. Naquela época, quando a gente fazia as leituras da sociedade, você via um grupo totalmente voltado para a defesa dos interesses e um grupo tentando fazer você ter consciência crítica. Hoje, esse mesmo grupo que sempre defendeu os interesses, continua defendendo interesses falando exatamente o oposto do que falava antes. Muda o discurso facilmente. Hoje a gente tem a internet, quando você tem a ferramenta e vai buscar, você vê o que determinado comentarista falou há tempos atrás e o que ele fala hoje. O mesmo fato, a mesma situação, ele fala o inverso do que ele falava. Por quê? Porque agora defende isso. Igual os políticos, também muda o discurso para atender a situação atual. A própria lei. Agora, invasão não é mais crime. É crime dependendo de quem invade. Então você tem MST, que sempre invadiu terra, sempre destruiu propriedade, teve invasões em prédios públicos, teve não sei o que, ninguém foi nem processado. Agora, quando é a oposição que invade, então daí eles têm que ser têm que ser punidos, têm que ser não sei o quê, tem que ser não sei o quê. Então você começa a olhar e você fala, bom, mas vem cá, que país é esse que a gente está vivendo, onde para uns você fazer isso é crime e para o outro não é. Pau que bate num Chico não bate no outro, né? Entende? Quer dizer, você fazer uma movimentação é problema, fazer não é problema. Aí você fica naquela, bom, e agora? Então o que defende a lei é o lado que você está e não o fato acontecido. Quer dizer, nós temos leis que são subjetivas e não mais objetivas. E quando em algumas pesquisas estão saindo, qual é o maior problema que o Brasil está vivendo hoje? A insegurança jurídica. Todo mundo tem medo de se instalar, de se estabelecer. Por quê? Porque a insegurança jurídica é muito grande e não se tem normas claras, objetivas, para poder responder por aquilo que faz. E é preocupado, né? Principalmente relacionado a investimento estrangeiro, né? Porque quem que vai querer investir num país que não tem uma segurança jurídica? Como é que faz, né? Então é fazer investimento volátil. Cresceu por quê? Porque está favorável agora, mas nada de montar instalações, vamos fazer o que é possível com o mínimo recurso, porque qualquer coisa a gente pega e sai daqui e vai para outro lado. Brazuela. Então é pensar um pouco nisso. Acho que nós estamos olhando para isso e que a gente pudesse começar a ter um pouco mais de consciência, né? Olhar um pouco menos notícia e um pouco mais a realidade que nós estamos vivendo. Você não precisa entender de macroeconomia para entender o que está passando no seu bolso, é só olhar para ele, né? E do mais, queria desejar a todos uma boa Semana Santa. Semana que vem, como eu falei, não vai ser possível estar com vocês,
E daí, então, uma boa Semana Santa para todos, celebrem bem a Páscoa, vivam bem esse momento que a gente está chegando e que a experiência, né, desta religiosidade toda nos leve a tomar consciência das responsabilidades da nossa vida e da nossa história. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Um abraço, Obrigado, padre. então. Boa sorte. Parabéns para o Capivariano, que subiu para segunda. Para a primeira divisão. Para a primeira divisão. Primeira Campeão divisão. da segunda. Campeão da segunda. Campeão vai da pra segunda e primeira. acesso à primeira. Então tá bom, que Deus ajude aí. Numa semana em que tá aí o garoto do esporte, Acabou de mas chegar. O a corintiano. polêmica novamente vai para os juízes, né? Vocês viram as palhaçadas que os juízes aprontaram nessa rodada em todos os jogos que a gente viu por aí. Tá. O campeonato continua o mesmo, mas a arbitragem continua muito pior. Vamos ver o que vai dar. Valeu, padre. Valeu, Até padre. mais. Ótima viagem também pro senhor lá. Obrigado. Lá a gente vai lembrar de vocês, pode deixar.